Amados irmãos e irmãs em Cristo, que alegria nos reunimos nesse lugar que também é um espaço sagrado, onde acontecem as festas em louvor ao Espírito Santo. É um espaço também em que acontecem os terços, os rosários, os impérios, em louvor ao Espírito Santo. E aqui nós reunimos nesse lugar para celebrar Nossa Senhora, aquela que é a esposa do Espírito Santo, aquela que em tudo fez a vontade de Deus, aquela que soube responder fielmente ao projeto de Deus, deixando o Espírito Santo fecundar o seu coração, o seu ventre, e nos presenteando, nos dando o Salvador, nos dando o Redentor, aquele que nos daria a vida, daria a sua vida na cruz por amor a cada um de nós. Domingo passado nós celebramos o 24º domingo do tempo comum, e no domingo passado nós meditamos algumas leituras que falou sobre o servo sofredor. Jesus Cristo sendo Ele o servo, aquele que se entregou, aquele que se doou, aquele que não reclamou em momento algum do projeto a qual Deus tinha dado, o projeto a qual Deus tinha entregue em suas mãos. Também nós meditamos na segunda leitura do domingo passado da carta de São Tiago. Tiago que dizia que se uma pessoa diz que tem fé, mas não tem obras, a fé não vai salvar. Se a pessoa diz que tem as obras, mas não tem a fé, também de nada vale. Tiago convidou-nos a termos fé e obras. Que a minha fé se traduza em obras, em atitudes. E quando nós falamos de obras, quando falamos de atitudes, não é somente a caridade, o dar e receber alimentos. É quando nós acolhemos o nosso irmão, quando nós acolhemos o irmão que passa por um momento difícil, seja ele qual for. É quando nós acolhemos o irmão do jeito que ele é, na sua simplicidade, na sua pobreza, na sua miséria, quando nós acolhemos o irmão e ajudamos o irmão a aproximar-se de Deus. Domingo passado, Jesus perguntou aos discípulos: o que as pessoas falam a meu respeito? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outro que és algum dos profetas que ressuscitou. E Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para nós? Qual o lugar que Jesus ocupa no nosso coração, na nossa vida? Mas isso foi domingo passado. Hoje nós ouvimos o Santo Evangelho, que é a continuação do domingo passado. Jesus está a caminho de Jerusalém. Jesus está a caminho de Jerusalém e Jesus atravessou a Galileia. E nesse caminho, Jesus está ensinando os apóstolos, ensinando os discípulos. E Jesus começa a preparar os seus apóstolos, a preparar os seus discípulos por aquilo que iria acontecer em Jerusalém. Sabemos o que aconteceu em Jerusalém: a paixão e morte e ressurreição de Jesus. Mas os discípulos não entenderam que Jesus devia passar pelo sofrimento, que Jesus iria abraçar o sofrimento espontaneamente, sem pressão. Portanto, os discípulos conversavam entre eles quem era o maior. E Jesus, ao ouvir que os discípulos conversavam entre eles quem era o maior, Jesus vai ensinar a eles que eles deveriam ser o servo, servir. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e o servo de todos. O convite de Jesus para mim e para você é que exerçamos o serviço aos irmãos. A vida, ela é toda ela um serviço uns aos outros. Portanto, o convite de Jesus a cada um de nós é que nos coloquemos a serviço uns dos outros. A vida da Santíssima Virgem, a vida de Nossa Senhora foi um total
ao serviço. Maria que se coloca a serviço, a visitar a sua prima Isabel. Maria, quando fica sabendo que sua prima havia concebido João Batista, Maria coloca-se a serviço e vai visitar Isabel. Maria que caminha com Jesus durante toda a vida pública de Jesus. Maria que percebe lá nas bodas de Caná, Maria que percebe que iria faltar o vinho, iria faltar a alegria, a festa estava por acabar. E Maria intercede, Maria pede a Jesus que faça algo por aquele casal, por aqueles noivos. Fazei o que ele vos disser. Da mesma forma, quando o anjo, voltemos um pouco mais, quando o anjo coloca-se na presença de Maria, Maria podia dizer ao anjo: não, eu não quero isso, eu não quero. E Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se de mim segundo a tua vontade. A vida de Maria se traduziu em serviço. Maria estava com Jesus em todos os lugares que Jesus estava. Maria não ficava em casa, Maria percorria todos os lugares com Jesus. E ainda Maria continua a interceder por nós, a levar a Deus os nossos pedidos. Quem de nós nunca pediu a intercessão de Maria por alguma graça, por alguma bênção, por alguma necessidade sua ou da tua família? Por intercessão de Nossa Senhora, nós alcançamos as graças que tanto almejamos, a graça que tanto queremos, por intercessão materna. Porque quem conhece melhor a mãe, o filho do que não, a não ser, quem conhece melhor o filho, a não ser a mãe, aquela que gerou, mesmo que não tenha gerado em seu ventre, mas já gerou no coração. Maria gera filhos para a igreja, Maria gera cristãos para a igreja. Portanto, como dizia o Papa Bento XVI, o saudoso Papa Bento XVI, nós somos convidados a estarmos na escola de Maria, aprender com ela o serviço, aprender com ela a doação, aprender com Maria, aquela que foi a discípula fiel de Jesus. A igreja vai dizer que Maria, ela é discípula fiel de Jesus. A igreja vai dizer que Maria, ela é ouvinte e praticante da palavra. Maria não só ouviu a palavra de Jesus, mas Maria praticou as palavras de Jesus. Ela é chamada de discípula também fiel de Jesus. Tanto é que a igreja vai dizer que Jesus eleva Maria de mãe, Jesus a torna discípula, Jesus a torna seguidora, sua fiel seguidora. É o convite da igreja a cada um de nós. Todos os dias nós somos convidados a sermos discípulos de Jesus. Às vezes nós não somos fiéis, às vezes nós abandonamos o discipulado, abandonamos o caminho, mas a igreja sempre está ali para nos acolher, para nos trazer de volta e nos dar a graça que provém de Deus. Portanto, voltando para o Evangelho, ali Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz: quem não for como uma criança, não entrará no reino de Deus. Jesus quer de nós a simplicidade, Jesus espera de nós a pureza, a humildade, simplicidade e humildade. Vamos ficar somente com esses dois pontos: humildade e simplicidade. A simplicidade de coração, a humildade, a não querer ser o primeiro, mas a sermos os últimos, e a servir uns aos outros. Tanto é quando você vai numa festa, numa mesa, aquele que serve é o último que senta à mesa, é o último que toma a sua refeição, porque primeiro ele serve a todos, e ele certifica se todos
estão satisfeitos para depois sentar-se à mesa e aproveitar do banquete. Da mesma forma é o convite para nós cristãos, servir uns aos outros e depois sentarmos à mesa. E qual vai ser a nossa recompensa? A recompensa vem de Deus, as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Nós ouvimos na segunda leitura de hoje da carta de São Tiago, de onde provém as guerras, de onde provém as rivalidades, de onde provém a inveja? Será que não vem aquilo que não está bem resolvido dentro de nós? E Jesus pede, a igreja pede de nós uma simplicidade, uma docilidade. Portanto, meus amigos, olhemos para a imagem de Maria e peçamos a ela que interceda por nós, que interceda por nossas necessidades, pelos doentes, por aqueles que passam por momentos difíceis e de modo particular por aqueles que perderam a fé, por aqueles que perderam a esperança, por aqueles que abandonaram o caminho. E qual é a minha responsabilidade, a sua responsabilidade, a nossa missão? Orar, rezar por esses nossos irmãos e trazê-los para o convívio da comunidade, porque o lugar dos irmãos é na comunidade, não é fora dela, não é distante dela, é dentro da comunidade, porque há um espaço para todos e Deus tem reservado uma graça para todos nós. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que abracemos a cruz, pois como a igreja mesmo, ou como ontem nós meditávamos, ontem aqui na igreja de Santo Antônio nós meditávamos, eu dizia a eles o seguinte: todos nós temos uma cruz para carregar, todos nós, mas às vezes nós abandonamos a cruz e não queremos passar, não queremos carregar a cruz, não queremos abraçar a nossa cruz. Ok, você não quer abraçar a sua cruz, é um direito seu. Você não quer seguir a Jesus Cristo, é um direito seu, mas nós não podemos fugir do Calvário. Não podemos fugir do Calvário. Com Jesus, abraçando a cruz, será mais fácil, será confortador. Sem Jesus e não estando com a cruz, a dor vai ser mais intensa e dolorido, porque todos nós vamos passar pelo Calvário, porque só quem passa pelo Calvário é que chega à ressurreição. E para chegar à ressurreição é necessário subir ao Monte das Oliveiras, é necessário subir ao mais alto do Calvário, para depois se deliciar, se refrescar do banquete que Deus tem reservado para nós, que é a eternidade. Que Nossa Senhora interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé.